Irmãos e irmãs, graça e paz. Você se acha uma pessoa apta para pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Você acha que você está apto para falar da graça de Deus, do amor do Senhor, para anunciar as boas novas de salvação? A mensagem nessa noite, ela tem o objetivo de tentar responder essa pergunta e trazer um grande desafio para as nossas vidas. O tema dessa mensagem é o Evangelho descomplicado. O Evangelho simples. O Evangelho sem complicação. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto base da nossa meditação, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 14, 15, 16 e 17. O apóstolo Paulo diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Olha aqui, fica aí, olha só, não volta um pouquinho. Ó, parece que tem um grifo ali, né? Estou pronto a anunciar, aleluia. Pode passar, querido. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai, em Tua palavra. Sejamos, Senhor, fortalecidos e encorajados, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o comentário da Bíblia de aplicação pessoal, ele faz o seguinte observação sobre a carta de Paulo aos Romanos, e o comentário diz que Paulo, ele desejava visitar a igreja em Roma, e que o propósito de Paulo, nesta carta, seria fazer uma síntese, ou um resumo, né, sintetizar a mensagem do Evangelho antes que ele chegasse até Roma. Aparentemente, ele havia terminado o seu trabalho no Oriente e planejava visitar a igreja de Roma antes de dar continuidade às viagens missionárias. E na carta, então, aos Romanos, Paulo apresenta um tratado bem organizado, fundamentando a sua fé. E ele faz uma apresentação do Evangelho bem simples. Paulo aproveita para explicar aos cristãos o significado de viver em completa submissão a Jesus Cristo. Nesse texto que nós lemos, a palavra Evangelho aparece 3 vezes. Paulo diz: eu estou pronto para pregar o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. E a justiça de Deus se revela no Evangelho. Paulo diz: estou pronto, não me envergonho, porque é no Evangelho que se revela a justiça. Eu quero refletir com você nessa noite, então, sobre essa declaração que Paulo faz na introdução da sua carta à igreja de Roma, porque essa é uma carta também universal, que era para ser lida em todas as igrejas. Então, essa é uma carta para ser tratada por nós aqui. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele possa vir, que ele possa nos encorajar, que ele possa mexer conosco, que nós possamos ser impactados e que a nossa mente possa compreender, e o nosso coração, sobre qual é o nosso papel como igreja, acerca do Evangelho de Jesus. Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa ministração, eu resumi essa mensagem em 3 pontos e uma conclusão. O primeiro ponto é que o Evangelho anunciado por Jesus, o Evangelho anunciado por Jesus Cristo,
e pelos primeiros discípulos era um evangelho simples, uma mensagem simples, descomplicada, sem complicação, um evangelho simples de entender, um evangelho fácil de ser compartilhado e fácil de ser ensinado. Era fácil. Essa mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, ele não era complicado, era acessível a todas as pessoas. E Jesus, ele ilustrou de várias formas a realidade do reino, a sua mensagem através de muitas parábolas, e ensinou isso com sinais, com prodígios e com maravilhas. E qual que era a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus consistia em denunciar o pecado que nos separou de Deus, o pecado que causou essa separação, o pecado que fez com que nós vivêssemos distantes de Deus, e até hoje é assim. Quando o pecado encontrou lugar no coração de Adão, o que Adão fez? Qual foi a atitude de Adão? A Bíblia diz ali em Gênesis que Deus ele tinha ele vinha fazer uma visitação no finalzinho de toda a tarde com Adão, com o ser humano. E no dia em que Adão desobedeceu a Deus e o pecado entrou no seu coração, Deus foi fazer essa mesma visita. Deus nunca deixou, nunca abandonou o ser humano. Mas antes, quando o texto diz, e você pode ver isso ali em Gênesis, capítulo 3, que quando o homem percebeu, quando Adão percebeu que Deus estava chegando, o pecado o levou a se afastar de Deus, a se esconder de Deus. E quando Deus confronta Adão acerca do seu pecado, acerca da desobediência, acerca da insubmissão, Deus havia dado uma orientação, e o homem não seguiu a orientação de Deus, Adão não seguiu. Adão, ao invés de reconhecer o seu erro, de reconhecer o seu pecado, então ele começa a dar desculpa para o seu pecado. E isso gerou então um afastamento de Deus. E até hoje o ser humano vive assim, se escondendo de Deus, se afastando de Deus. E quando confrontado, se esconde de Deus e continua encontrando desculpa. Então a mensagem de Jesus era de confronto com o pecado do ser humano, esse pecado que nos afastou de Deus. A mensagem de Jesus, ela levava as pessoas a refletir as suas ações, levando-as ao arrependimento. Jesus anunciava o amor de Deus, uma mensagem de esperança, mensagem de perdão, mensagem de salvação, de reconciliação. Enfim, o Evangelho de Jesus era tão simples que todos os discípulos de Jesus, eles poderiam entender, aceitar e tomar esse Evangelho como seu. A base do Evangelho era essa: Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Ele foi morto na cruz, foi sepultado, ele ressuscitou, entrou na ressurreição da vida, está assentado à destra de Deus Pai, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que somos eu, você e os discípulos. Essa era a mensagem base, esse era o pilar do Evangelho. A mensagem que os apóstolos pregavam era essa, e todo aquele que cresce nessas palavras, que aceitasse o testemunho de Jesus Cristo, então era salvo. Recebia salvação, e recebia com alegria. O testemunho da conversão do carcereiro. Hoje entrou salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Olha que coisa simples. Se você crer, você pode ser salvo hoje mesmo. Essa era a mensagem simples. Será que é possível explicar esse Evangelho de forma simples? Simples. É possível, porque é o que a igreja vem fazendo ao longo dos anos. Explicar esse Evangelho sem complicação. O apóstolo Paulo, ele fala ali à igreja de Coríntios, no primeiro capítulo, na 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei
o que também recebi. Esse é um texto que a gente gosta de ler muito em dia de Santa Ceia, né? Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa era a mensagem. Paulo está dizendo, eu estou entregando a vocês o que recebi. Uma mensagem simples. Morreu por nós. Estávamos mortos em pecados e delitos. Esse é o evangelho que qualquer um pode compartilhar. Qualquer um de nós podemos dizer, olha, Deus te ama. E Deus tem um plano para a sua vida. E muitas vezes nós temos dificuldade de fazer isso, porque Deus não falou diretamente no nosso ouvido, e aí ficamos tímidos. E nesse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo, ele diz que nós temos que ser politicamente correto, que tem hora para falar as coisas, não é? Só que a palavra de Deus diz que nós devemos anunciar o evangelho a tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar o evangelho no templo e principalmente fora do templo. Eu e você somos o templo e nós podemos compartilhar esse evangelho com aquelas pessoas a quem temos acesso. Qual é o evangelho? É o evangelho simples. Em que momento eu devo compartilhar o evangelho? Eu devo fuzilar a mente da pessoa todo dia? Não, não preciso fazer isso. Mas eu posso aproveitar uma situação de fragilidade, onde a pessoa, onde o meu amigo, onde o meu vizinho, onde um parente querido está passando por uma situação difícil, uma situação onde ele não tem onde encontrar consolo, socorro. E ali nós podemos chegar diante dele e dizer, olha, eu posso orar por você, ou vou orar por você. Eu sei que a maioria de nós aqui temos grupos de amigos, grupos de trabalho, grupo de tanta coisa. E muitas vezes nos grupos ali é compartilhado situações de perda, situações de enfermidade. E não precisamos compartilhar no grupo, mas no grupo podemos entrar no grupo ali, e eu sou assim, tem uma forma mais fácil de fazer isso, mas entra no grupo, vê quantas pessoas participam no grupo, clica naquela pessoa que está passando por uma necessidade que você sabe, que foi compartilhado no grupo, e podemos mandar no particular, ninguém precisa saber. E aí você faz uma oração. E podemos dizer, olha, Sérgio, eu estou orando por você. Olha, a minha oração é que o Senhor restabeleça a sua vida, que a sua mãe se levante de saúde. Essa é uma forma de compartilhar o evangelho. Olha, Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito, Deus te ama. Olha, não se deixe abalar por isso não. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, embora você não esteja, talvez, participando efetivamente de uma igreja, mas eu sei que você é uma pessoa que crê em Deus, que acredita no Senhor. Nós podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Conheço um irmãozinho em Cristo que compartilhou comigo um dia desses, que um colega de trabalho pediu para ele, olha, me ensina a orar. Já pensou? Me ensina a orar. Olha, eu quero aprender a orar como você faz. Por quê? Porque aquela pessoa, sem precisar fazer alarde dentro do trabalho dele, se tornou um referencial da graça e do amor de Deus. E nós podemos fazer isso, nós podemos ser isso. O evangelho sem complicação, descomplicado. Qualquer um pode pregar, qualquer um pode receber, qualquer um pode entender. Nós não estamos falando aqui de conceito, de tratado teológico. O segundo ponto da nossa mensagem é a mensagem. Qual é a mensagem do evangelho? Veja, Jesus Cristo morreu por nossos pecados para que pudéssemos ter oportunidade. Porque muita gente acha, mas eu não sou merecedor. Mas logo eu não mereço. Mas não merece mesmo. Você não merece, eu também não mereço. Ninguém merece. E Jesus Cristo veio para quem não merece. Ele veio para os pecadores.
Os sãos não precisam de médico, ele diz. Quem precisa são aqueles que se encontram enfermos, e a terra se encontra enferma. Só que veja, somente aquele que reconhece que está enfermo é que está no caminho da cura. Somente aquele que reconhece que é dependente químico que está no caminho da cura. Somente a pessoa que reconhece. É por isso que, espiritualmente falando, somente aquele que reconhece que é um pecador está no caminho da cura. Eu preciso reconhecer. É oportunidade que o Senhor oferece para nós. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bom, o que o salário do pecado é, nós já recebemos, eu e você já recebemos, o nosso colega já recebemos, todos nós nascemos embaixo de pecado, mas existe um dom gratuito de Deus, um presente que Deus oferta. E quem é o portador dessas boas novas? Não é o pastor. O pastor não é o portador das boas novas. O pastor é aquele ao qual Deus encarrega de pastorear, cuidar do rebanho dele. Mas a igreja é portadora dessa boa nova. E a igreja somos eu e você. Todos nós somos a igreja. Isaías 53, 5 diz que mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que texto poderoso é esse? Muita gente não conhece esse texto, muita gente não conhece essa promessa, e é uma promessa que pode trazer calma ao coração, esperança, consolo, conforto espiritual. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Palavra poderosa. Ele carregou o nosso pecado, então não tem, eu não sou merecedor, porque Jesus morreu por nossos pecados, e a vida que Cristo nos oportuniza, ela leva em consideração o nosso reconhecimento. Somos pecadores, sim. E eu preciso reconhecer, confessar. Jesus levava pessoas ao arrependimento. Que o pecado possa gerar profunda tristeza dentro do nosso coração. E uma pergunta para reflexão nesse momento esse é o evangelho que nós temos não apenas confessado, mas vivido também, em todos os ambientes que frequentamos, não só aqui dentro, mas também no meu trabalho, junto com os amigos, onde eu jogo bola, onde eu participo. Esse tem sido o meu comportamento, o evangelho, que tem levado pessoas a refletirem o comportamento pecaminoso. Jesus foi morto, morreu a nossa morte. A morte não foi uma ilusão, a morte de Jesus, foi uma morte bem real. A palavra de Deus diz em Gênesis que o pecado foi condenado na carne, na morte, e Jesus tomou a nossa punição, para que pudéssemos viver a sua vida. Então, isso não precisa de explicação, é um fato da nossa fé. Tem quem não acredite, e fazer o quê? Se a pessoa não acredita, não acredita, mas é porque a pessoa não acredita, nós vamos continuar. Vamos ficar apáticos? Vamos deixar de compartilhar? Vamos lançar a semente. A palavra de Deus diz, pela manhã lança o teu pão sobre as águas, à tarde não segure, né, o seu braço. Vamos fazer, porque a gente não sabe se essa ou se aquela, ou se as duas vão surtir efeito. Nós precisamos continuar compartilhando, porque afinal de contas, não é nós que fazemos a obra, é Ele quem faz. Somos instrumentos na mão do Senhor. Você é instrumento, eu sou instrumento. A igreja é um instrumento
de salvação, de graça, de esperança. A obra é Ele quem realiza. As pessoas podem até não acreditar, mas veja, até o nosso calendário é um testemunho da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Estamos hoje no ano, salvo um erro aí de 4, 5 anos, estamos no ano 2022 da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o calendário que rege no mundo inteiro. Inclusive tem uma proposta agora de mudar isso aí, né? Você já viu que tem uma proposta, né? Porque é AD, Anno Domini, né? Tem AC 2022 depois de Cristo, e eles querem colocar, como é que é? Era comum, né? Da era comum. Alguma coisa assim, para tirar Cristo do calendário. Não tem como tirar ele do calendário. Jesus ressuscitou, entrou na ressurreição da vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Ele intercede por nós, intercede por você. Ele ora por nós. É a mensagem do Evangelho. Esse é o Evangelho simples, de compartilhar, e a pessoa simplesmente acredita ou não acredita. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho desse Evangelho. Eu estou pronto para anunciar esse Evangelho. Porque esse Evangelho que causou impacto na minha vida e gerou transformação na minha vida. E essa é uma questão de fé. Para aquele que crê, Paulo diz, é o poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus para transformação, é poder de Deus para salvação. É a revelação da justiça de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 17, ele vai questionar, ele vai dizer, porque se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então ainda todos vocês permanecem no pecado. E ainda mais, aqueles que morreram, que dormiram em Cristo, então todos eles pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, Paulo vai dizer, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque aqui, vamos falar a verdade, né? Nós temos momentos muito bons, né? A vida é boa e precisa ser celebrada. Precisa ser celebrada. Mas como é uma obra, se trata da obra, a obra da salvação, e a gente sabe que obra tem duas alegrias, né? Tem aqui nosso irmão Batista que trabalha com obra. É duas alegrias. Obra, quando começa, é uma alegria. Aí, quando termina com chave na mão, é outra alegria. Entre o começo e a chave na mão, muitos problemas para serem resolvidos. No reino de Deus é igual. Jesus já disse, está consumado. E agora a igreja, pela fé, ela faz a sua missão. Tem muito problema para ser resolvido, porque tem muito problema aqui nesse mundo. O ser humano tem muito problema no seu coração. Somos homens de dura cerviz, mas a nossa esperança é essa. Assim como ele ressuscitou, nós temos a promessa também da ressurreição eterna. Então esse é o Evangelho, essa é a mensagem simples que pode ser resumida dessa forma. O ser humano é pecador, o pecado nos afasta de Deus, nos leva a viver uma vida de nos esconder de Deus, de arrumar desculpa para tudo, mas Jesus Cristo veio, morreu por mim, morreu por você, e Ele quer nos dar vida nova. Vida nova. Vida nova Ele quer te dar. Todo o restante é importante. Missões é importante. Todo o restante que diz respeito à igreja é importante, mas o básico, né, é importante para entendermos a missão e tudo mais, mas o básico é isso. Se a igreja, se cada membro da igreja se comprometer com o básico, nem precisa fazer missão, nem precisa investir em missão. Porque veja, estou olhando aqui o Oswaldo e a Ione. O Tiago foi trabalhar lá em Portugal. Tá bom. Ele vai lá fazer o quê?
trabalhar e testemunhar da graça, do amor. A igreja cresceu desse jeito, minha gente. Você acha que havia assim? O apóstolo Paulo fez missões, os apóstolos foram pregar o evangelho. Mas olha, nos primeiros anos, o evangelho ficou só ali, em Jerusalém, não saía daquele lugar. Jesus disse: ide e pregai em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Mas o povo ficou reunido ali, no grupinho deles. Essa é a nossa tendência, virar o clubinho ali, o grupo. Salvo os apóstolos, ficou ali. Mas como que a igreja cresceu tanto? Por causa da perseguição. Então Roma começa a perseguir. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana do Oriente? A do Ocidente é muito grande. Por quê? Porque Roma dominava tudo aquilo. E perseguia os cristãos. E por onde os cristãos iam? Fugindo da perseguição de Nero e dos imperadores romanos, eles levavam consigo a esperança. Eles levavam consigo o evangelho da graça. Eles levavam consigo o evangelho da salvação. E o evangelho era anunciado lá, ele era anunciado por leigos. Não tinha ninguém, não tinha nenhum pastor, não tinha nenhum teólogo. Roma ia conquistando regiões e tinha que mandar para aquele lugar lá, para cuidar daquele lugar. Mandava o quê? Mandava soldado, mandava agricultor, as profissões da época, celeiro, ferreiro, e junto com essa turma ia, e padeiro, sei lá, e junto com essa turma ia o quê? Ia os cristãos. E eles levavam, e o modo de vida deles, como eles compreendiam aquele evangelho simples, eles iam compartilhando, e a igreja ia crescendo. Aí, mais para frente, lá com Constantino, o imperador se converte, aí o império inteiro se converte. Por isso que a igreja romana do Ocidente se tornou a maior igreja. Porque o império todo era, mas veja, nunca foi a primeira igreja. A igreja sempre foi autônoma, nasceu autônoma. A igreja da Etiópia. A primeira igreja na Europa não foi nem a igreja católica romana, foi a igreja ortodoxa, fundada por Paulo, ali em Filipos, na casa de Lídia. Esse evangelho simples, sem complicação, e o nosso compromisso é de gratidão, é compartilhar a palavra de Deus. Terceiro ponto, irmãos, a eficácia do evangelho. Então, o primeiro ponto, a simplicidade, né? O evangelho simples, sem complicação que Jesus anunciava. Então, segundo a mensagem do evangelho, terceiro ponto, a eficácia do evangelho, que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto. Poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus, o poder que transforma, o poder que regenera, o poder que cura. É um milagre poderoso. O apóstolo Paulo ele fala assim: olha, quando eu vim ter com vocês, eu não vim com palavras de eloquência, de sabedoria, mas em palavras, mas em demonstração de poder. O evangelho de poder, que converte, convence, que entra em nós, que mexe com nós, que nos livra, que nos oferece oportunidade, esperança, o evangelho de salvação, poder de salvação. Salvação do juízo eterno, porque o crente, aquele que crê, não entra em juízo, é isso que Paulo está falando aqui. Aquele que crê não entra em juízo, não entra em condenação, ele já passou da morte para a vida, é vida eterna. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você está em Cristo Jesus, aleluia, não há condenação para você. Você ainda não está em Cristo Jesus, mas pode começar uma vida com Cristo Jesus hoje, e a partir de hoje não há condenação mais para você. E não é usos e costumes que traz salvação ou que traz condenação. É acolher a palavra com pureza no coração. Eu creio, Senhor, eu reconheço os meus pecados. Salva-me, Senhor. E o evangelho, irmãos, é para aquele que crê, não é para o descrente.
O evangelho é para aquele que crê. Temos que pregar para todo mundo. Aquele que não crê, paciência. Podemos continuar orando, mas o evangelho é para aquele que crê. Para aquele que crê, o evangelho é poderoso. Esse evangelho é para ser vivido pela fé. O justo vive por fé. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, Paulo diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. O objetivo e o propósito de Deus é nos levar a homem perfeito, perfeita varonilidade de Cristo, a estatura e a imagem de Jesus. Mas nós estamos no processo. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 2, versos 22 e 23, fala do caráter do cristão. Fala daquilo que o fruto do Espírito e aquilo que o Espírito opera em nós. O fruto do Espírito é alegria, mansidão, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, tudo isso. E não é uma característica apenas. Eu já dei esse exemplo, essa ilustração, gosto muito dela, porque é como um fruto. É como um fruto, né? Uma pera, uma laranja, ou uma manga, que começa pequenininho, ainda não tem doçura, ainda tem pouca vitamina, não tem cheiro, não tem sabor, ainda não tem doçura, mas tem todo o potencial lá dentro. E quando ela fica madura, ela tem cheiro de madura, característica de madura, suculência de madura, tem tudo que um fruto maduro pode proporcionar. E nós estamos nesse processo de crescimento. E Deus vai completar a obra. Deus vai completar a obra no teu coração. Deus vai completar a obra na sua vida e na minha vida. Deus começou a obra em mim. Deus começou a obra em mim. Ele já começou, é fiel para completar. Ele já começou, é fiel para completar em mim. Deus começou a obra em você, meu irmão. E se você ainda não tem ainda o domínio próprio, você ainda é pouco manso, você está no caminho, você está no processo. O importante é que você está no processo. O importante é que você continue, porque é de fé em fé, é de graça em graça, é de glória em glória, e aquele que começou a obra em nós é fiel para completar até o fim, porque a obra é de Deus, ninguém detém. Ninguém detém. É obra santa. Ninguém detém. É obra santa. Aleluia. Ninguém detém. Ninguém, porque a obra é de Deus, a obra não é do homem. A obra é de Deus. Um testemunho de conversão, uma manhã de inverno na Inglaterra, em que o pastor da igreja ficou impedido por causa da neve e não conseguiu chegar até a igreja. O diácono da igreja estava pensando, acho que eu não vou na igreja, está muito frio hoje. Mas ele pensou assim, mas eu sou responsável por abrir a igreja. Se eu não for à igreja, então ninguém mais poderá ir à igreja. E o diácono foi até a igreja. E naquela igreja tinha 13 pessoas, 12 membros e um visitante. Mas o pastor não foi à igreja. E o diácono, então, se sentiu na obrigação dele trazer a mensagem. Ele nunca havia pregado, aquela foi a única pregação na vida dele. E ele escolheu um texto e tentou separar alguns pontos. E ele, sem muita eloquência, no final da pregação, tinha um único jovem presente. Ele olhou na direção daquele jovem e disse: jovem, olhe para Jesus. Jovem, olhe para Jesus. E o nome daquele jovem era Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Aos 20 anos de idade, este jovem já havia pregado mais de 600 sermões. Palavra de quem? Palavra de um leigo. Há poder, queridos,
muitas pessoas compartilharam o Evangelho comigo, pessoalmente. Muitas pessoas falaram de Cristo para mim, eu nem me lembro quanto, mas em especial, quando a minha vida foi tocada, em especial, eu me encontrava na colônia penal, aqui na cidade de Piraquara, do ladinho da penitenciária central. Estava preso ali. Respondi 3 processos penais na minha vida. Eu respondi um processo por direção perigosa, eu respondi um processo por lesão corporal e eu respondi um processo por arrombamento. E eu estava preso lá dentro. E lá dentro eu estava drogado. Eu me drogava lá dentro. Deus providencia oportunidades para a gente poder compartilhar da graça. E eu fui, durante uns 5, 6 meses, 7 meses, eu morei em um dos quadrantes ali da colônia, e Deus me levou a morar num beliche em que o vizinho do beliche, o vizinho assim, a minha beliche era aqui, e o vizinho do beliche era aqui. O meu vizinho morava aqui, eu morava aqui, e nós tínhamos esse corredorzinho aqui de 1 metro. Ele compartilhou do amor de Deus. Ele falou da graça de Deus. Eu questionei para ele. Eu comecei a compreender um pouquinho do Evangelho, e daí perguntei para ele, mas escuta, você está dizendo que todo aquele que ouvi e tudo mais, e aquele que nunca ouviu? E o índio, e fulano, e não sei, e outro país e tal. E a resposta dele para mim, naquele dia, foi essa: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E naquele momento, eu respondi para ele, falei, não quero que você nunca mais fale de Jesus para mim, porque eu quero ficar na ignorância. Mas eu já não estava mais na ignorância. E Deus me tirou daquele lugar. Às vezes a gente acha assim, eu não vou pregar para o sujeito aí estar embriagado. No dia que eu aceitei a Jesus, eu estava sob efeito de drogas. Eu estava tão alucinado nesse dia, dentro da colônia, que eu estava subindo para ir para um momento de refeitório, sei lá o que eu estava fazendo, já não me lembro mais. Mas vinha descendo um agente penitenciário e um preso. Um dos presos, que era um dos vizinhos meu. E naquele momento eu comecei a ter uma alucinação. E a minha alucinação era essa: eu estou preso aqui porque eu sou Caim e eu matei o Abel, que é o meu irmão. Eu estava alucinado desse jeito. E quando eu cheguei na frente de uma portinha devia ter uns 4 por 5, era onde a igreja se reunia lá dentro. Eu pensei comigo, só existe uma saída para a minha vida, é Deus. E eu entrei dentro daquela sala. E tinha uma mulher falando do Evangelho de Cristo. Uma mulher do Evangelho quadrangular. E ela fez o apelo. Eu nem me lembro o que ela pregou, só sei que ela fez o apelo, e quando ela fez o apelo, demorou um pouco para eu entender o que era aquilo. Mas eu estava lá na frente, joelho dobrado, em lágrimas, reconhecendo que eu estava naquele lugar por causa dos meus pecados, e clamando para que Deus operasse na minha vida. Aquela mulher me colocou de pé, e ela falou, filho, repete comigo esta oração, a oração de entrega. E o demônio me pegou ali, porque eu não conseguia abrir a minha boca e confessar que Jesus era o Senhor.
Eu não conseguia dizer, Senhor, eu entrego minha vida para Ti. E aquela mulher, por 3 vezes, ela colocou a mão dela sobre a minha vida, repreendeu o espírito que estava sobre a minha vida. Qualquer um pode fazer isso, é só ter ousadia e acreditar. E eu confessei. Primeiro eu falava para ela, eu não consigo. Ela dizia, diabo, essa vida não te pertence mais. Foi comprada pelo sangue de Jesus. Você vai sair daqui. Essa vida está sendo salva hoje. E eu consegui fazer a minha confissão de fé ali. Meus problemas mudaram? Não mudaram. Mas a disposição do meu coração, a minha vida espiritual começou ali, naquele lugar. Num lugar onde a gente não encontra muita esperança. Qualquer um de nós podemos fazer isso. E para concluir essa mensagem, irmãos, eu gostaria de falar para você que toda a riqueza e todo o poder do Evangelho, ele está dentro de você. Ele está dentro de cada um de nós. Está dentro. O Evangelho de Deus está dentro. Esse poder está dentro. O que nós consideramos importante nessa caminhada? Será que a minha vida, ela tem sinalizado esse poder, esse dínamos que está dentro de nós? Em qualquer lugar, ou em qualquer momento, o Espírito pode nos tomar, só precisa dizer assim, Senhor. O profeta Isaías disse, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Mas o serafim voou como a tenaz, tocou os lábios dele, purificou, e depois o Senhor fez, quem irá? Ele disse, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É o que nós precisamos. Agora veja, queridos, nós não precisamos inventar a roda, ninguém precisa sair, e saindo para fazer as coisas. Nós podemos pedir que o Senhor nos inspire cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. Senhor, renova essa fé no meu coração. Senhor, que eu possa perceber, Senhor, faça com que o meu coração seja sensível e que eu possa perceber, Senhor, o momento de compartilhar a Tua graça. Eu tenho muitas pessoas conhecidas aqui em Curitiba, e numa ocasião, há uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor, Lorival. Esse homem estava afastado da igreja, assembleiano. E eu pude, naquele momento, ter sensibilidade e dizer, olha, volte para Jesus. Teu lugar é lá. Você não vai encontrar satisfação em outro lugar. Conversei, vi ele mais algumas vezes. Essa semana, assim, quase terminando o tempo da pandemia, eu o encontrei, ele me chamou. E ele falou, pastor, você se lembra? Eu lembro. Estou firme. Aleluia. Nós podemos aproveitar oportunidades e pedir que o Senhor, Ele nos torne assim, sensíveis para compartilhar dessa graça simples. Esse evangelho poderoso, e quanto menos capaz eu me sinto e me acho, mais poder vai fluir de mim, porque a obra dele não é minha, a obra dele não é sua, é nesse evangelho que se revela a justiça, a graça, o poder, a misericórdia. No Pentecostes, o Espírito de Deus desceu sobre todos que estavam reunidos. A Bíblia diz que todos ficaram cheios. E ali era toda a igreja de Jesus Cristo. O Espírito vem, Ele vem sobre as nossas vidas. O nosso desafio, irmãos, é anunciar esse evangelho.
Você e eu somos portadores da maior notícia que o mundo já ouviu. A notícia da graça, a notícia da salvação, a maior notícia já anunciada, do perdão e do amor de Deus. A atitude de Paulo, ele diz, no verso 14, pois eu sou devedor. Sou devedor. Paulo se sentiu devedor de compartilhar essa graça recebida. Que o Senhor possa fazer assim conosco. Eu quero orar nesse momento. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante do Pai. E eu gostaria de fazer pelo menos 2 apelos nessa noite. Primeiramente, você que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não existe nada em mim ou em você que possa impedir da graça de Deus agir. Tem uma canção do Voz de Verdade que diz: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Então, se você está aqui nessa noite e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, que você pudesse vir aqui à frente. Eu quero ajudar você nessa oração. E talvez você que já é salvo, mas que percebe que Deus podia te usar mais. Você que quer aproveitar as oportunidades para que o Espírito te deixe mais sensível. Faça isso também. Venha aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Eu já estou aqui na frente. A minha oração é que o Senhor quebrante, comece a quebrantar a minha vida, porque muitas vezes o tempo, as situações nesse mundo vão endurecendo as nossas articulações espirituais. Então esse apelo eu já estou aqui, querido. Eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente também. Se você talvez você já foi assim, de compartilhar mais, mas que você quer aproveitar não quer perder as oportunidades, que o Senhor possa te tornar cada vez mais sensível. Venha aqui à frente para estarmos orando ao Senhor. Dê um passo de fé. É de fé em fé. É de graça em graça. Não tem nada a ver com a capacidade humana, mas é o poder de Deus que opera nesse vaso de barro que somos nós, a riqueza que está dentro de você, esse poder que opera dentro de mim e de você, esse é o poder que precisa exalar o perfume de Jesus Cristo. Ah, Senhor, nós clamamos Tua graça nesta noite. Toma, Senhor, cada um de nós. Venha, Senhor, reavivar o dom. Venha, Senhor, trazer essa sensibilidade, Senhor, e essa urgência, a necessidade de compartilharmos, de podermos compartilhar essa graça recebida. Abençoa, Senhor, cada filho, cada filha, cada irmão, cada irmã. E eu sei que muitos que estão aqui à frente já receberam a graça, já foram salvos, mas vamos fazer essa oração de reconciliação, vamos fazer essa oração de entrega novamente. Repita comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Eu estou aqui à frente, Senhor, porque eu dei um passo de fé. Então usa a minha vida, torna-me sensível, traga salvação cada dia à minha vida, salvação que eu possa compartilhar, salvação, Senhor, que eu possa testemunhar,
da tua graça e do teu amor. Conserve, Senhor, o meu nome escrito no teu livro da vida. Usa a minha vida conforme a tua vontade. Assim como o profeta disse: eis-me aqui, Senhor. Eu quero me colocar nessa noite também e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu reconheço as minhas limitações, Senhor, mas o teu poder pode operar em minha vida, porque a tua palavra diz que esse é o poder que está dentro de mim, em nome de Jesus, amém, aleluia, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor, vamos cantar a nossa fé, vamos aplaudir a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. A igreja é a portadora dessa mensagem poderosa, é a mensagem da cruz.